Olá, gente, vamos lá continuar aqui com a questão 7, né, resolução da OBA de 2022, nível 3. Essa questão, ela já caiu em outras, né, no ano passado, na OBA de 2021, e era bem parecida com essa daqui, tá? Então, olha, por isso a importância da gente estudar pelas provas dos anos anteriores, né? A questão 7. A primeira das três leis de Kepler, também chamada de lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Atenção, a figura não representa a órbita de nenhum planeta, pois está extremamente achatada. Tá? Então, a órbita, né, dos planetas em volta do Sol ou das luas em volta dos planetas, elas são em forma de elipse, né? Tem a órbita elíptica, mas não são assim tão extremas, né, como estão aqui, tá? Elas seriam mais tipo assim, olha, tipo assim, tá? Então não é um círculo, né? Era um pouquinho achatado, então vai ser uma elipse, tá? E aí a elipse, né? Ela tem dois eixos, certo? Tem um eixo menor e o eixo maior. E no eixo maior é onde fica o astro, né? Em que é orbitado. Tá? No caso aqui, tá dando como exemplo o Sol, né? E aqui seria a trajetória de um planeta orbitando ao redor do Sol, tá? Então, vamos colocar o VOF, né? Ó, a primeira lei de Kepler para os satélites de Júpiter diz o seguinte: a órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse. Sim, é uma elipse. Estando Júpiter num dos focos. Então, Júpiter estaria aqui, né? E a trajetória do satélite dele seria essa daqui, tá? Então, verdadeira. Segunda, a primeira lei de Kepler para os planetas agora, diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, sim, estando o Sol num dos focos. Então, estaria o Sol aqui, né? E o planeta orbitando aqui, né? Numa órbita elíptica. Então, verdade também. Ó, VV. Nisso, eu já elimino aqui a letra B e já elimino a letra D, tá? Vamos ver a terceira agora. A primeira lei de Kepler para os satélites de Saturno diz o seguinte: a órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Mesma coisa, né? Tá vendo que as três são iguaizinhas, né? Então, verdade também. Verdadeiro. Quarta. A primeira lei de Kepler para os satélites artificiais da Terra diz o seguinte: a órbita de cada satélite da Terra é uma elipse. Sim, estando a Terra num dos focos. Verdade. Tá vendo? As quatro primeiras afirmações disseram a mesma coisa praticamente, né? Só mudou o planeta, mas as leis de Kepler, elas valem para todos os planetas, para todas as estrelas, entendeu? Para tudo que orbita, tá? A lei de Kepler vale para tudo, porque tudo tem o mesmo padrão, tá bom? Os corpos maiores, eles atraem os menores, e os menores que estão próximos orbitam, e a órbita sempre é de forma elíptica, tá? A primeira lei de Kepler só vale para o sistema solar. Não, ela vale para qualquer sistema, para qualquer estrela que tenha planetas girando em torno dela, ou para qualquer planeta que tenha luas girando em torno dela, ou para qualquer estrela que tenha cometas, né? Enfim, vale para tudo, tá? Tudo que está no universo segue a lei de Kepler. Então, olha, V, 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 V e F. Então vai ser a letra A. Vamos para 8? Questão 8. Eu tive que dar uma apertada, tive que dar uma ajeitada aqui na questão, tá? Para ela caber aqui na página. Olha, em 25 de dezembro de 2021, né, no ano passado, 6 meses atrás, foi lançado o telescópio espacial James Webb Space Telescope, usando-se o foguete europeu Ariane 5. Então tem um foguete que leva o telescópio, né? Item A. Baseado na tabela abaixo, calcule o tempo total de funcionamento do terceiro e terceiro estágios do foguete Ariane 5. Então tem aqui, olha, o estágio, né? São 3 estágios, tá? Então é assim, quando o foguete é lançado, né? A maior parte do foguete é de combustível, né? E aí quando ele queima todo aquele combustível,
geralmente a maior parte está no primeiro estágio, né? Então ele precisa de bastante combustível para ele ganhar velocidade, né? Para ele subir o mais rápido possível, para ele ganhar velocidade. E aí quando ele gasta todo aquele combustível, aquela parte do foguete, aquelas toneladas, né, de estrutura ali, elas são descartadas, elas têm que ser descartadas para o foguete ficar mais leve, né? Porque elas só serviam para como um tanque de combustível mesmo. Então queimou-se todo o combustível, o primeiro estágio ele é lançado fora, tá? Eu vou ver se eu coloco uma imagem aí, tá? De como que é, né, esse processo. Aí depois vem o segundo estágio, aí ele vai dar mais uma impulsionada e depois ele também é liberado, e depois o terceiro estágio, né? Então, olha, o primeiro estágio ele ficou em funcionamento por 2 minutos. O segundo estágio, aí o primeiro estágio é descartado, o segundo estágio ele funciona por 9 minutos, ele é descartado, e aí fica o terceiro estágio funcionando por 16 minutos. Aqui ele quer saber, olha, o tempo total de funcionamento do segundo e do terceiro estágio. Então, gente, olha só que fácil. É só eu somar 9 mais 16, né? Então dá 25 minutos. E aí nessa eu já elimino a letra A e já elimino a letra E, tá bom? Vamos para o item B. Quando estiver operacional, o James Webb terá um de seus lados apontado para o Sol. Então essa aqui é a representação, né, do telescópio James Webb. Então o lado voltado para o Sol, olha, tá aqui, ó, radiação solar, né? Então aqui estão os raios do Sol, tá? Essas setinhas elas estão representando os raios solares. Essa parte que está recebendo a luz do Sol vai estar a 85 graus Celsius. E a outra parte que não recebe a luz do Sol vai estar a 233 graus Celsius negativos. É uma temperatura muito baixa. Para vocês terem uma ideia, a menor temperatura que alguma coisa pode ter no universo é 273 graus negativos. Nada no universo tem uma temperatura inferior a essa. Então, para ver aqui como ele está numa temperatura super baixa, tá vendo? Bom, deixa eu apagar isso aqui para não confundir, né? O lado apontado para o Sol estará a uma temperatura de 85 graus Celsius, que é uma temperatura quente, né? E o outro lado estará a uma temperatura de menos 233 graus Celsius, temperatura negativa, tá? Vi de figura aqui, né? Qual a diferença de temperatura entre os dois lados do James Webb? Bom, diferença de temperatura, gente, por exemplo, quando eu falo assim, diferença de idade, que conta que você faz? Você faz uma idade menos a outra, né? Ou então uma idade para chegar no... Se eu falo assim, por exemplo, olha, eu tenho 44 anos e o meu filho tem 11. Qual é a diferença de idade entre a gente? Então é só fazer 44 menos 11. Ou 11 para chegar no 44, tá? E em se tratando de temperatura, como tem número negativo envolvido aqui, olha, então eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque imagina que isso aqui é um termômetro, tá? Aqui tá a temperatura 0. E aí, né, você vai tendo aqui a escalinha, aí chega aqui a temperatura 85 graus Celsius, tá? E abaixo de 0, né, lá para baixo vai estar a temperatura de menos 233 graus Celsius. Qual é a diferença, ou seja, quantos graus existem entre o menos 233 e o 85, entendeu? Então, olha aqui para você ver. Do 0 até o 233 são quantos graus? São 233, concorda? Do 0 até o 283, ou seja, nesse intervalo aqui, olha, do 0 até o 233 negativos, tem 233 graus, concorda? Tem 233 graus. E do 0 até o 85, tem 85 graus. Então, concorda que é só eu somar? Para eu ver quantos graus existem entre o menos 233 e o 85, é só eu somar essas duas quantidades, entendeu? Para o pessoal do sexto ano, né, talvez fique meio complicado de entender, mas, por exemplo, olha, o ponto mais fundo do planeta, né, tá lá nas Fossas Marianas, né, quem já
já teve oportunidade aí de pesquisar ou de estudar isso aí, né? Lá nas Fossas Marianas, elas chegam a aproximadamente 11 mil metros, tá? Tô arredondando, tá? 11 mil metros abaixo do nível do mar, entendeu? Então, vamos supor que aqui tá o mar, né? E lá embaixo, o ponto mais fundo do oceano está a 11 mil metros de profundidade, tá? E o ponto mais alto, que é o Pico Everest, ele está aproximadamente 8.848 metros, né? E aí, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, né? Quando a gente começa a estudar os números negativos, né? Lá no 7º ano, eu pergunto para eles, olha, qual é a diferença de quantos metros, né, tem de diferença entre o ponto mais alto do mundo e o ponto mais baixo do mundo, né? Que seria menos 11 mil, né? Porque o zero seria o nível do mar, tá? Se você for ver a altitude, por exemplo, de uma cidade litorânea, né, de uma cidade de uma praia assim, você vai ver que a altitude dela é próxima de zero, ali 0 metros, 5 metros de altitude. E aí qual seria a diferença, né? Então você vê aqui, ó, que do zero até chegar lá no ponto mais fundo são 11 mil metros, certo? E do zero até o ponto mais alto são 8.848. Então é só você somar, entendeu? Então você soma, olha, então são 11 mil mais 8 mil, ou seja, a diferença aqui seria de 19 mil, né, quase 20 mil metros, entendeu? Do ponto mais baixo até o ponto mais alto do planeta Terra. Então a diferença de temperatura aqui vai ser 233 mais 85. Aí vai dar aqui 8, né? 8 mais 3 dá 11, vai 1, e aqui dá 3, ó, 318. Então eu já descarto a B, já descarto a C, e aí sobra a D, que é a alternativa correta. Certo? Daqui a pouco eu volto com a 9 aí, tá bom? 9 a 10. E aí a gente finaliza a correção. Até logo, gente.